O nome é em latim, mas para ter validade no Brasil, essa peça processual precisa mais do que só a tradução. Estamos falando do exequatur, a carta rogatória, um instrumento jurídico internacional pelo qual a justiça de um país solicita o cumprimento de alguma medida aqui no Brasil. A análise do exequatur, a carta rogatória, é de competência do STJ, de acordo com a Constituição. O artigo 105 diz: compete ao Superior Tribunal de Justiça a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Muitas vezes, o juiz estrangeiro precisa da participação do juiz brasileiro. A comunicação com o juiz brasileiro se dá por intermédio do instrumento que nós chamamos de carta rogatória, via de regra. O STJ vai analisar se o teor desse pedido a ser cumprido no Brasil é passível de ter uma boa convergência com os interesses nacionais, com o nosso ordenamento jurídico nacional. Se o STJ fala, está tudo ok, pode ser cumprida essa carta rogatória no Brasil, fala-se execute-se. Esse execute-se no latim se transforma na palavra exequatur. A carta rogatória pode ser classificada como ativa, quando for expedida por autoridade judiciária brasileira para a realização de diligências em outro país, ou passiva, quando oriunda de outro país para a realização de diligência no Brasil. O exequatur, a carta rogatória, assim como a homologação de decisão estrangeira, é de competência da presidência do STJ. E os requisitos dela estão previstos no regimento interno do tribunal. Artigo 216-P. Não será concedido exequatur à carta rogatória que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e ou a ordem pública. Mas a análise da carta rogatória tem algumas diferenças em relação à homologação de decisão estrangeira. Então, como a carta rogatória ela vem de justiça para justiça, os requisitos não são os mesmos da HDE. A HDE ela nasce por um pedido de um particular. Então, ela precisa ter a tradução, por exemplo, juramentada. Na carta rogatória, como é a justiça estrangeira para a justiça, ela já tem uma validade sem precisar de carimbos extras, né, como a gente verifica na HDE. Então, e até a tradução mesmo, não precisa ser juramentada, que já parte do pressuposto, se é uma decisão que precisa ser traduzida, né? Parte-se do pressuposto que a justiça estrangeira ela já tem a oficialidade, né? Já é oficial o que ela manda para a gente, os documentos que ela manda para a gente, né? Além disso, no âmbito do direito criminal, uma carta rogatória pode ter a finalidade de executar atos ordinários, que é o cumprimento de citações, intimações, notificações, instrutórios, na realização de coleta de provas, perícias, oitiva de partes e testemunhas, ou executórios, para o cumprimento de sentenças, cautelares e medidas de caráter restritivo. E quem é responsável por executar a carta rogatória no Brasil? Está no artigo 109 da Constituição, os juízes federais. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Os países se utilizam da carta rogatória, mandam, através do Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça também, um documento que, quando chega aqui no STJ, se chama carta rogatória, CR. E aí, o que a gente faz com essa CR? Por exemplo, a gente intima uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul e a gente faz chegar essa decisão estrangeira, no caso, se for uma decisão, né, para essa pessoa lá no Rio Grande do Sul. Aí, o STJ precisa da colaboração também da Justiça Federal do país inteiro. Então, se o presidente concede o exequatur, que é exatamente, pronto, esse pedido da Justiça Estrangeira de citar o Francisco José lá no Rio Grande do Sul, não fere a ordem pública. E aí,
O STJ concede o exequatur, que significa assim, Justiça Federal, que é a justiça rogada, intima essa parte aí, cita o Francisco José desse processo que está ocorrendo ou que ocorreu lá no exterior. É isso que é a carta rogatória. O regimento interno do STJ prevê ainda que, havendo impugnação ao pedido de concessão de exequatur à carta rogatória de ato decisório, o presidente poderá determinar a distribuição dos autos do processo para julgamento pela Corte Especial. E ainda há possibilidade de agravo. Ao final, cumprida a carta rogatória ou verificada a impossibilidade do cumprimento, ela será devolvida ao presidente do STJ no prazo de 10 dias e ele terá igual prazo para encaminhá-la por meio do Ministério da Justiça ou do Ministério das Relações Exteriores à autoridade estrangeira de origem.